Olá, meu nome é Jorge Guimarães, eu sou da ONG Vedas. Hoje é dia 1º de dezembro de 2016, data que segue as movimentações do Congresso Nacional e da Presidência da República em relação à questão das vaquejadas, data que segue também a outras decisões ou movimentações do Congresso Nacional que nos faz questionar a que serve o Congresso Nacional, mas eu vou me limitar aqui a falar sobre a questão especificamente das vaquejadas. Então, no dia 29 de novembro, o presidente Temer sancionou a PLC 24 de 2016, que eleva vaquejadas e rodeios à condição de patrimônio cultural imaterial brasileiro. E também no dia 30, portanto ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional número 50, também de 2016, que altera o artigo 225 da Constituição Federal, justamente o artigo que trata da preservação da fauna e da prevenção de crueldade a animais, para criar um excedente ali, né, um excludente, que isso não se aplicaria quando se tratar de eventos culturais que envolvam animais. Portanto, dois grandes retrocessos na questão ambiental e animalista. Eu decidi gravar esse vídeo porque talvez pela concretude, né, apesar do resultado já ser esperado, tanto a sanção quanto essa votação no Senado já ter sido anunciada, né, antes, mas acho que a concretude dos fatos fez com que as pessoas comentassem mais ou dessem mais atenção a isso. E eu vi muitas informações equivocadas na rede. É importante que aqueles que estão lutando contra a vaquejada tenham as informações corretas, utilizem das informações corretas na sua argumentação e como guia para a sua mobilização. Portanto, eu também não sou advogado, não sou da área jurídica, mas tenho aprendido tanto na questão da vaquejada como em outras questões anteriores que já encampamos, né, outras lutas pelos direitos dos animais que envolvia um aprendizado jurídico. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, em primeiro lugar, é importante fazer uma retomada do que significa a decisão do STF, que é o primeiro mito que está circulando, ou equívoco, né? A decisão do STF de outubro desse ano, ela não proíbe a vaquejada, né? Essa decisão ela declara inconstitucional, ela decide que é inconstitucional uma lei cearense que regulamentava a vaquejada. Ocorre que nessa argumentação os ministros que votaram argumentaram em relação à crueldade envolvida com os animais. Portanto, existe, né, duas qualidades das decisões do STF, que ela é vinculante e ela é erga omnes, então significa que se aplica a todos, então ela não se restringe somente ao Ceará, né, mas as ponderações feitas ali valem para todos os estados e os municípios, e também ela tem um efeito que se amplia para além dessa lei cearense, mas não quer dizer que a vaquejada está proibida. O aspecto da crueldade, né, envolvida na vaquejada está proibida, como sempre esteve por nossa Constituição Federal e pela Lei 9.605 de 98, no seu artigo 32, a Lei de Crimes Ambientais. Quais são então os projetos de lei que estão tramitando ou terminaram a tramitação, e mais adiante eu vou falar sobre o que está sendo feito, o que as pessoas ainda podem acompanhar ou até fazer. O PLC 24, que foi sancionado então, pelo presidente há 2 dias, ele eleva a vaquejada a patrimônio cultural e material. Ele por si não tem efeito algum. Tá? Então, da maneira como estamos hoje, com esse PL sancionado, valendo, porém sem a PEC, ele não muda em nada na prática para os animais, né? Portanto, ainda o desastre não está feito. Porque essa PEC simplesmente diz que vaquejadas e rodeios são manifestações culturais. A PEC, sim, quando e se for validada, né, pelo Congresso Nacional, ela não precisa de sanção, o próprio Congresso é quem coloca a lei em vigor. Ela diz que aquelas atividades são consideradas patrimônio cultural, que é o que eles amarraram com o PL agora sancionado, estão isentas os animais, né, envolvidos nela estão isentos dessa
questão do artigo 225 de proteção à fauna. Portanto, o PL por si que foi sancionado não tem efeito até que a PEC passe e, do mesmo modo, a PEC também não tem efeito se conseguirmos anular esse PL, pois desse modo as vaquejadas e rodeios não serão atividades culturais, como são a partir de anteontem. Então os dois precisam acontecer, precisam estar válidos, né? Aquele que diz que é patrimônio cultural, que é a lei, e a emenda constitucional que diz que então há uma exceção, né, a atribuição de crueldade quando uma atividade é patrimônio cultural. Muito bem, até então. E o que está sendo feito? Né? O Vedas, em parceria com outras 23 ONGs, na semana passada, então foi no dia 21 de novembro de 2016, enviou 2 representações à Procuradoria-Geral da República, né, na pessoa do Janot, pedindo a ADI do PLC 24, caso fosse sancionado, o que é o caso agora, e pedindo uma ADPF da PEC 50, caso venha a ser validada pelo Congresso. Então, o que significa isso? ADI é ação direta de inconstitucionalidade. A mesma coisa que aconteceu com a lei cearense, que deu início a tudo isso, também pode acontecer com o PLC 24, hoje lei número 13, não tenho o número da lei aqui de cabeça, mas sancionada 2 dias atrás. Então houve esse pedido, é uma peça escrita pela nossa advogada, Fernanda Trípode, com 200 páginas, e recebeu a colaboração de outros juristas, que então pede que a Procuradoria-Geral da República intervenha, somente eles, nós, como organização da sociedade civil ou como indivíduos também, não podemos intervir diretamente ao Supremo no caso de uma ADI. Então pede que o Procurador-Geral intervenha pedindo para o Supremo julgar a inconstitucionalidade dessa lei com os argumentos apresentados de que não é cultural, principalmente, né, e envolve mão de obra análoga à escravidão. Essa é uma informação do Ministério Público da Bahia, inclusive nesse mês teve que haver intervenção da polícia para resgatar diversos trabalhadores na vaquejada de Serrinha, que é uma das maiores do estado, ou Varginha, desculpa, Varginha ou Serrinha, para que eles fossem resgatados porque estavam trabalhando em regime análogo à escravidão. Então, esse argumento de que gera empregos, né, não são empregos fixos, são empregos temporários, são poucos e muitos deles são subempregos ou análogos à escravidão. Tem uma retomada da questão cultural e tem também toda uma argumentação, lógico, da crueldade envolvida, dos maus tratos envolvidos, com embasamento no documento do Conselho Federal de Medicina Veterinária, um parecer técnico da doutora Irvênia Prada, professora da USP de veterinária, e outras argumentações ali. Então cabe agora à Procuradoria se mexer, e estão sendo cobrados, né? A gente tem conversado com eles no mínimo 2 vezes por dia, insistindo para marcar uma audiência, para que a gente possa apresentar, já está com eles, mas enfim, né, explanar, expor esses argumentos. Em relação à PEC, também foi enviada à Procuradoria-Geral da República uma ADPF, significa Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado, é um preceito fundamental de todo indivíduo. É um direito individual e é um direito pluri-individual, é um direito de cada um e também da coletividade. Então, argumenta-se que essa ação administrativa, ou seja, a propositura da PEC por um agente do governo, seria um descumprimento desse preceito fundamental, né? Então, o agente que propôs a PEC, a própria propositura da PEC, estaria colocando em risco um direito fundamental de cada um e de todos, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, uma vez que a PEC altera um artigo fundamental da nossa Constituição que garante a proteção ao meio ambiente equilibrado. Então, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental se utiliza dos mesmos argumentos, né, basicamente, da ADI. Então, a argumentação contra a lei federal agora aprovada
sancionada e a PEC ainda em tramitação são semelhantes, pois tratam do mesmo tema. Estão ambos com a Procuradoria-Geral da República e nós estamos cobrando a movimentação disso. Outra dúvida que tem surgido frequentemente é quais são os caminhos agora, o que vai acontecer com essa PEC. A PEC ainda tem que passar no plenário. Houve uma tentativa de colocá-la na pauta de hoje ainda, já o dia seguinte da votação na Câmara. Aliás, eu não conheço tanto, mas na minha experiência até onde eu já acompanhei, eu nunca vi um projeto de lei, uma PEC tramitar tão rapidamente no Congresso Nacional. Mas então tem sido muito célere e ela tem que passar por 2 votações na plenária do Senado antes de seguir para a Câmara. Então a PEC ainda tem mais 2 votações que podem inclusive acontecer no mesmo dia, com um intervalo de algumas horas. Depois ela segue para a Câmara e aí na Câmara tem que passar em cada uma das comissões e também depois ir para a plenária. Então esse é o caminho ainda que existe pela frente, portanto não será nesse ano, né? Talvez nesse ano ainda passem no Senado, mas ainda tem um caminho na Câmara. E é importante dizer que paralelamente a isso existem outros 9 projetos de lei ou propostas de emenda constitucional tramitando. Uma delas que é bastante temerária é o PL que se iniciou, a PEC que se iniciou na Câmara, que é a número 270, e essa altera outro artigo da Constituição, não o 225, que trata de meio ambiente, mas o artigo da Constituição que trata de cultura. Então aí, se ambas vingarem, eles teriam então 2 dispositivos, né, permitindo a vaquejada, rodeios e festas similares com manifestações culturais, excluindo qualquer argumentação de crueldade. Portanto, essa é a situação, isso é o que está sendo feito. Existe também a possibilidade de um mandato de segurança. Esse mandato de segurança tem que ser proposto por um parlamentar e estamos aí já houve, né, uma propositura que não vingou, que chegou na mão do ministro Fux, um pedido de liminar. Ainda há possibilidade de outros parlamentares proporem esse mandato de segurança e há também a possibilidade de ações populares, onde os indivíduos, né, eles próprios recorrem à primeira instância de um juizado federal, pedindo também o barramento da tramitação dessas PECs. Essa briga, ela está o resultado já está dado, né, no Congresso Nacional, só uma questão de tempo e temos que continuar lutando contra elas nesse tempo, mas a nossa esperança é mesmo no judiciário, já que a celeridade, os votos declarados no Congresso Nacional, né, já mostram, já apontam o resultado, mas ainda há soluções possíveis. Estamos batalhando por isso e quando eu falo estamos é como enquanto movimento, né, por meio de protestos, de ações jurídicas, de pressão política. São várias organizações e indivíduos trabalhando para isso. Espero ter conseguido, aí, com o meu pouco conhecimento de direito, explanar um pouquinho do que está acontecendo e também apontar que ainda há, né, luz no final do túnel, e enquanto a gente puder trabalhar para manter preservados esses direitos já conquistados e avançá-los e não retrocedê-los, né, estaremos trabalhando.